Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, eu sou Marco Araújo, sou médico, né? E venho atuando na área da saúde mental e venho trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, né? Esse vídeo, ele está sendo para facilitar o momento em que você como residente ou como estagiário, esteja chegando no CAPS-AD, né? Então, para estar orientando um pouco nesse sentido. Então, o que é importante? Independente da área, independente de você ser médico, independente de você ser psicólogo, enfermeiro, nutricionista, assistente social, redutor de danos, independente da sua área de atuação, tem alguns conceitos que eles são importantes que vão facilitar, né, inclusive, a sua visão, né, interdisciplinar quando você chegar no CAPS, né? O que me motivou mais a fazer esse vídeo foi mais focado no pessoal de residência de medicina de família e comunidade que tem me acompanhado no CAPS-AD, e eu vejo como um orientador importante nesse período inicial para facilitar a visão de vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui. Quando a gente fala de CAPS, né, a gente está falando de um centro de atenção psicossocial. Então, quando a gente está falando da parte do psico mais a parte do social, a gente já tem que ter essa visão que nós estamos falando de algo relacionado à abordagem da psique, da mente humana, e a gente está falando também da questão social. Então, é importante que a gente entenda o contexto social pelo qual o usuário, o paciente, ele chega ao CAPS, né? Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla, certo? Então, o contexto social, ele sempre vai estar envolvido no nosso processo de entrevista inicial e nosso processo de abordagem e definição de plano terapêutico, seja ele medicamentoso ou não medicamentoso, certo? Então, aqui a gente tem esse primeiro ponto. Eu vou até colocar dessa forma. Então, o primeiro contexto é esse. Segundo, tipos de CAPS. Então, quando a gente está falando sobre os tipos de CAPS, é importante a gente saber que existe o CAPS para atendimento geral, seja o CAPS 1, CAPS 2 ou CAPS 3, que é o que a gente fala do CAPS de transtornos mentais, né? Então, é aí onde você tem uma pessoa com uma psicopatologia, né, que precise de um acompanhamento, quadros de bipolaridade, de ansiedades intensas, depressões graves, né, esquizofrenia, né? Então, esses quadros maiores mentais, a gente faz esse acompanhamento no CAPS, né, de transtornos mentais, que a gente pode chamar como essas designações mais gerais. Existe o CAPS-I, né, ou CAPS-IJ, né, que é o infanto-juvenil. Então, a gente tem essa abordagem infanto-juvenil, e essa divisão do I é quando a gente tem municípios já maiores, né? E a gente tem também o CAPS-AD, né? Quando a gente fala CAPS-AD, a gente está falando para o CAPS álcool e outras drogas. Tem que lembrar que eu acho que fica melhor aumentando um pouquinho aqui o tamanho da letra, para vocês visualizarem. Pronto, eu vou deixar esse tamanho. Eu acho que fica bom para todo mundo ver. Pronto. Então, quando a gente está falando do AD, nós estamos falando álcool e outras drogas, né? Então, a gente já tem que tirar esse mito de que álcool não é droga. Então, esse é o primeiro ponto, né? Álcool é droga, tanto que o nome é álcool e outras drogas, né? Na verdade, não era nem para estar separado, era para estar o CAPS D, né? De drogas. Mas, enfim, a gente tem que ter isso e lembrar de, nós sempre temos que perguntar sobre as drogas lícitas, porque quando a gente fala, as pessoas trazem muito, eu não uso drogas, eu só fumo, ou eu só bebo.
Não, eu nunca me envolvi com droga de jeito nenhum. Meu problema é cachaça, meu problema é bebida, meu problema é cerveja, meu problema é o cigarro. Então, nesse sentido, a gente precisa perguntar sobre esses pontos. Então, quando a gente está falando do CAPS-AD em relação às perguntas iniciais, o que é que nós temos, o que é que nós temos que saber? Então, quando a gente coloca o primeiro momento do questionário, eu vou até colocar, isso aqui é relacionado à minha visão, mas que vocês também podem estar ampliando a visão de vocês. Então, primeiro, eu preciso saber, obviamente, a identificação, né? Então, como a pessoa gosta de ser chamada? Então, nome, eu vou botar aqui entre aspas, porque não necessariamente é o nome formal, né? Mas como a pessoa gosta de ser chamada. Então, naturalidade, né? Procedência, aonde está morando atualmente, como chegou na região, há quanto tempo chegou na região, tem rede de apoio, moradia, tanto o tipo de moradia como com quem mora, né? Com quem mora, qual é a rede de apoio envolvida, né? Qual é o estado civil, qual é o tipo de relacionamento que tem, né? Tem filhos? Não tem? Tem algum vínculo religioso, né? Aqui lembrando, nós não estamos aqui para julgar nem para transferir para o usuário a nossa crença. Então, aqui é um momento de escuta. É importante a gente avaliar como um todo trabalho, né? Quando a gente tem aqui, voltando para a parte da moradia, é uma pessoa que está em situação de rua, há quanto tempo está em situação de rua, né? Qual a localidade onde ele fica mais na região? Então, a gente tem que lembrar que a saúde mental, ela tem muito um contexto psíquico, mas também social. Então, isso é importante com que a gente veja, né? Fiz a identificação, é importante eu saber tem acompanhante? Então, quem é que vem com esse paciente? Né? Quem é que vem com esse usuário? Ele vem sozinho? Né? Ah, ele vem com um amigo? É importante que a gente coloque. Então, acompanhante, fulano, que é o quê? Companheiro, companheira, esposo, esposa, amigo, amiga. Então, aí você vai colocar vizinho, né? É importante com que a gente tenha essa visão, né? É importante que eu tenha o motivo do atendimento. Então, como é que se deu? Por que esse atendimento está sendo efetuado? Esse motivo do atendimento, ele entra mais quando o usuário, ele vem trazido, né? Quando é outra pessoa que o traz. Ou ele não tem ciência, ou ele está com a cognição prejudicada. Então, ele vem trazido por vizinho, ele vem trazido pelo SAMU junto com a polícia, com a guarda, porque ele estava num quadro psicótico, de ruptura da realidade, com risco de heteroagressividade ou autoagressividade. Então, é importante eu ter isso, certo? Muito bem. Antes de eu ir para a questão de que a gente pode, em outros momentos, estar falando sobre a questão de queixa, atual, duração, HDA, né, antecedentes pessoais, familiares e tal. Mas o que é que diferencia, o que é muito importante a gente ter nessa questão da avaliação do CAPS-AD, mas que ele deve ser adicionado em qualquer avaliação em saúde mental, que com o tempo vocês vão estar percebendo isso. Eu preciso perguntar sobre as substâncias psicoativas. Então, como é que se dá a substância psicoativa, né? Eu preciso saber, tipo, né? Então, eu vou botar até aqui embaixo um exemplo. Álcool. Muito bem. Então, eu já coloquei o tipo de substância psicoativa. Tudo bem. Frequência de uso. Então, eu preciso saber a frequência de uso da bebida. Ah, eu bebo, a pessoa bebe diariamente. Pronto, então você vai colocar uso diário. Muito bem. Essa é a frequência de uso. Quantidade. Então, a pessoa bebe 1 litro de cachaça. Você pergunta, é o quê?
Cachaça, é pitu, é ipioca, é cerveja, vinho, o que é que você bebe, né? Então, 1 litro de pitu por dia. Ah, eu não sei quantificar. Então, você vai perguntar. Ah, eu não sei não, me dê uma média. Quer saber uma média? Ah, eu não sei dizer em litros. Tudo bem. Então, você vai por dose. Lembrar que a dose geralmente é 2 dedos daquele copo, né, de cerveja. 2 dedos. Você vai. Pode perguntar, o pessoal conhece muito a quartinha, né? Quem aqui já ouviu falar na quartinha? A quartinha é quando você tem o copo todo. Geralmente é em torno de 3 a 4 doses para dar o copo, certo? Lata, então você vai perguntar, litro, então, e aí você vai estar perguntando. Mas é importante saber eu preciso saber a quantidade envolvida nesse processo, né? Então, frequência de uso, eu tenho que saber, usa diariamente, usa dia sim, dia não, usa aos finais de semana, né? E quanto, certo? E além disso, eu preciso saber o último uso. Ou seja, quando foi a última vez que a pessoa usou, né, a questão da bebida. Essa questão do último uso, então eu coloco aqui embaixo. Último uso há 24 horas, por exemplo, né? Então, por que que é importante eu saber a última vez que usou? Porque eu vou avaliar a questão de sintomas de abstinência, eu vou estar avaliando qual vai ser o prognóstico para entrada de medicação, se tem necessidade ou não nesse momento. Eu vou usar medicações em dosagem maior, em dosagem menor, né? Qual é a perspectiva, como é que ele se apresenta no momento, né? Então, tudo isso eu preciso estar avaliando. Então, você vai ver tipo, frequência de uso, quantidade e último uso. Então, essas perguntas, principalmente frequência, quantidade e último uso, elas são importantes e isso você vai fazer com todas as substâncias. Então, como é o cigarro? E aí você vai perguntar, aqui no cigarro a gente está falando de tabaco, né? Então, você vai perguntar em relação ao cigarro. O cigarro que você usa, que a gente costuma perguntar para facilitar, é carteira ou pacote, né? Geralmente é o cigarro saci. Então você vai perguntar qual é o tipo, né? Qual é a quantidade que utiliza. Ah, eu não sei quantos ao dia. Você pode perguntar, uma carteira dá quantos dias? Um pacote dá quantos dias, né? Geralmente o pacote, como dá mais cigarros, o que seria uma carteira para um dia, pode equivaler a um pacote para 3, 5 dias, né? Porque o pacote saci ele acaba dando mais tempo, certo? Então é importante você ter essa noção. Ah, maconha. Pronto, a maconha, quantas vezes ao dia? Por turno, você pode ir perguntando por turno. Cocaína, né? Geralmente, as pessoas elas sabem dizer quantos gramas. Ah, eu compro 5 gramas e consumo em um dia. Ah, mas eu só compro uma vez por semana. Então, você vai dando essas especificidades. O crack. Ah, o crack são quantas pedras por dia? Né? Aí ele vai explicar, tem uma pedra maior que eu acabo quebrando ela, em pedras menores eu consigo usar tantas vezes. Então, é importante saber ter essa média. 10 pedras em um dia, todo dia tem o uso do crack, né? E isso aí você vai. Tem outras drogas que a gente não costuma perguntar, você diz, você usa alguma outra coisa? Né? Tine, LSD, êxtase, qualquer tipo de substância. E aí a pessoa vai e traz para você. Não esquecer de perguntar sempre sobre álcool e principalmente esse jovem aqui, ó, do cigarro, o tabaco, que se a gente não perguntar, o paciente não fala, certo? Eu vejo muito nas triagens que a pessoa fala muito da cocaína, fala muito da maconha, fala muito do cigarro, mas a gente acaba deixando passar o uso do cigarro, certo? Então, é importante que a gente pergunte. Então, esse quadro aqui de substâncias psicoativas, elas são muito importantes, elas precisam fazer parte do início da nossa avaliação, certo? Então, frequência de uso, quantidade e último uso. Então, isso aqui, ele tem que estar presente em toda a avaliação, certo? Isso aqui também vai favorecer com que a gente veja o acompanhamento. Então, como é que vai ser o pós, né?
A pessoa voltou para mim um mês depois, fazendo o acompanhamento, e a pessoa que usava diariamente agora está usando dia sim, dia não, né? Que tomava 1 litro de cachaça de pitu por dia, agora está tomando meio litro, né? E o último uso, ele tinha usado há 24 horas, porque ele não conseguia passar mais do que 24 horas sem usar. E agora, o último uso dele já tem 3 dias, ou seja, ele está conseguindo aí ficar um período de tempo maior sem a substância. Então, é importante a gente estar avaliando isso para também ver a evolução clínica, certo? Uma pessoa que toma 1 litro de pitu por dia, é muito difícil com que ela consiga parar de uma vez. É até muito arriscado, porque podem vir muitas complicações do quadro de abstinência, inclusive quadros convulsivos. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, certo? Então, aqui é a questão das substâncias psicoativas. Muito bem. Então, eu vou voltar aqui. Cadê o CAPS-AD? Muito bem. Então, nesse sentido, voltando aqui, porque depois vocês podem estar acelerando o vídeo, vendo novamente, se vocês tiverem alguma dúvida ou me perguntando, né? Em relação ao CAPS-AD, como é que são, eu vou até colocar um outro tópico aqui, que eu coloquei perguntas iniciais, né? Antes dessas perguntas iniciais, o CAPS-AD, eu vou colocar aqui início de acompanhamento, né? Então, como é que a gente faz essa questão do acompanhamento? O acompanhamento nós fazemos por demanda espontânea, ou seja, a pessoa vem livremente, né, ao CAPS. Deixa eu aumentar aqui esse espaço. Pronto. Muito bem. Então, ele pode vir por demanda espontânea, né? Ou ele vem encaminhado, né? Demanda espontânea, todo mundo que tenha algum tipo de problema com o uso de álcool ou outras drogas ela pode vir por demanda espontânea. E aí a gente faz a avaliação, a triagem inicial, onde um profissional do CAPS-AD, que pode ser qualquer profissional da equipe técnica, vai fazer esse acolhimento inicial, vai escutar a demanda trazida, né, ver a questão psicossocial, ver como a questão do uso da substância ela está associada com a principal doença ou como comorbidade, né, ou como um quadro associado a um transtorno mental de base, né? Se for visto que o uso da substância realmente traz um transtorno muito importante na vida do usuário, ele dá prosseguimento com esse acompanhamento multiprofissional dentro do CAPS-AD. Se o profissional, o técnico que faz essa avaliação inicial, vê que o quadro dele, o principal transtorno não é o uso da substância, e sim um transtorno mental de base ou alguma outra questão, ele é encaminhado, orientado a procurar a unidade básica de saúde ou o CAPS-2, né, o CAPS de transtornos mentais, certo? Feito, essa é a questão da demanda espontânea, mas ele também pode vir encaminhado. Então, é um usuário que foi atendido em um hospital, né, um hospital geral, né, que ele teve alguma intercorrência clínica envolvida, é um usuário que vem da UPA, é um usuário que já veio encaminhado do CAPS-2 ou CAPS-3, por exemplo, né, que estava iniciando o acompanhamento no 2, mas foi visto que a questão maior dele é o uso de substância. Então, o profissional que avaliou lá o profissional e ou a equipe técnica do CAPS-2 encaminha para o CAPS-AD, certo? E ele pode vir também encaminhado da parte ambulatorial, né, entre outros, de internamentos e assim sucessivamente. Então, ele pode vir encaminhado de algum serviço que a gente viu, que viu a necessidade dessa avaliação especializada quanto ao uso de substâncias.
Depois que ele chega no CAPS, ele vai passar pelo mesmo processo de triagem das pessoas que vêm em demanda espontânea. Então, a gente precisa, nesse sentido, certo? Muito bem. Pronto. Então, isso a gente viu, recapitulando, que o CAPS-AD, ele está associado com essa questão psicossocial, então eu preciso avaliar a questão social de todos os usuários que chegam ao CAPS-AD. Eu preciso saber como é que é a sua questão de rede de apoio, como é que é a RAPS, eu preciso saber, ele entende o que é RAPS, né? O que é que ele tem feito nesse processo, né? Quais são os tipos de CAPS, né? Onde está o CAPS-AD dentro da RAPS? Como ele funciona, né? Esse início de acompanhamento, ele pode se dar tanto por demanda espontânea como por algum encaminhamento, né? E as perguntas iniciais, as avaliações iniciais, que são importantes que a gente faça. Então, a identificação, né? Lembrar como a pessoa gosta de ser chamado, né? Isso aqui é um ponto importante. Naturalidade, onde está morando, é situação de rua, não é, tem trabalho, não tem religião, não tem filhos, qual a procedência, né? Tem algum acompanhante, é importante registrar. Lembrando que, antes de tudo, eu preciso registrar em prontuário data e hora. Data e hora. Eu preciso colocar as instituições que já têm o prontuário eletrônico, isso aqui automaticamente, assim que você abre um novo registro, ele já vai estar lá colocando a data e a hora que você está fazendo isso. Nos serviços onde ainda são à mão, manuscritos, a gente precisa colocar data e hora. Antes de qualquer coisa, coloque data e hora. Por quê? É importante. Aconteceu algo pela manhã. Certo. E esse é o primeiro ponto. O paciente veio, teve uma intercorrência. Certo. Quando você vai revisar o prontuário, foi de manhã ou foi à tarde? Ah, é importante saber? Claro, né? A gente precisa ter ciência do momento em que aconteceu, tinha algum acompanhante ou não, é algo que costuma ser naquele horário, tem a ver com abstinência, tem a ver com o último uso da substância, né? Tem a ver com algum processo interno do serviço, então isso precisa ser questionado. É no momento onde estava acontecendo uma atividade em grupo, onde teve algum processo que foi mais difícil de ser percebido ou não. Então, data e hora, isso aqui coloca. Muito bem, o acompanhante, o motivo do atendimento, principalmente quando ele vem trazido por terceiros, né? Substância psicoativa, eu preciso saber tipo, frequência de uso, quantidade e último uso. Então, essas três perguntas, elas são importantes para que a gente faça para todo tipo de paciente, né? E, do mesmo jeito que a gente falou sobre a abordagem inicial, alta. Né? Quando é que a gente pode pensar na possibilidade de alta? Eu estou diante de um quadro com estabilidade clínica. Então, é um usuário que chegou, estava usando diariamente 1 litro de pitu por dia. E agora ele já consegue passar, ele usa uma vez na semana, é uma dose, ele consegue parar o seu uso, ele conseguiu a abstinência. Então, dependendo do objetivo dele, se foi a redução do dano ou se foi a abstinência, a gente vai de acordo com o que o paciente traz, né? É um paciente que, mesmo em uso da substância, ele está conseguindo ser funcional, ele está conseguindo trabalhar, ele está conseguindo dar o apoio à família, está conseguindo manter suas relações sociais, está com seu autocuidado preservado, né? Então, a gente precisa avaliar as áreas importantes do funcionamento. Quais são as principais áreas importantes do funcionamento? Trabalho, relações interpessoais e autocuidado. Então, essas três coisas, trabalho, relações interpessoais e autocuidado, eu preciso avaliar para eu ver o momento dele receber alta
No caso aqui, a gente está focando no CAPS AD, né? Tudo bem. Então, nesse sentido, eu vou ver como é que é a questão da rede de apoio, como é a parte de cognição, como é que está a questão familiar, né? Como é que está a questão do entendimento do paciente frente a RAPS, frente à sua rede de apoio, frente a tudo que foi feito, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente vai pensar na alta do CAPS-AD nesses momentos. E lembrando que o acompanhamento, ele é sempre um acompanhamento multi e interdisciplinar. Depois a gente pode entrar no método do que é multi e do que é inter, mas é mais relacionado a realmente a integração entre os profissionais e, desculpa, integração entre os profissionais e a integração entre as equipes, as redes de apoio, certo? Então, eu preciso desse processo. Eu vou fazer, ele vai receber alta do serviço, quer dizer que ele não pode voltar mais? Claro que não. Se ele tiver uma nova demanda, um reuso intenso, uma recaída, ele pode estar entrando em contato com a gente novamente e reiniciar esse processo de cuidado, certo? Então, um acompanhamento multi e interdisciplinar, onde eu vou fazer o encaminhamento para a unidade de saúde, né? Ele vai. É importante lembrar que a UBS, a Unidade Básica de Saúde, ela atua em conjunto com o CAPS-AD. Né? Em nenhum momento, quando você chega no CAPS-AD, você perde o vínculo com a unidade de saúde. Pelo contrário, isso deve ser mantido. É importante com que esse acompanhamento se mantenha. Porque quando ele recebe a alta do CAPS-AD, não quer dizer que ele vai tipo, ser encaminhado para reiniciar acompanhamento na UBS. Teoricamente, não era nem para ele ter parado, né? Então, ou seja, a gente vai deixar com que esse acompanhamento ele se dê de maneira mais contínua e mais fluida na unidade básica de saúde, né? É importante ter o vínculo da unidade de saúde com o CAPS-AD, né? Até porque o mais importante é o cuidado do usuário. E muitas vezes a gente precisa, se a gente tem um usuário que ele tem essa questão da dificuldade social muito importante e que o CAPS ele não consegue ver essa vida social de maneira muito clara, né? A gente está com dúvida da forma como a gente pode fazer esse cuidado, a gente pode entrar em contato com a unidade de saúde, ver quem é o médico, quem é o enfermeiro de lá, o assistente social, o ACS, né? Então, como é que é a vida real desse indivíduo, desse usuário? O que ele traz para a gente, o que a família traz? É importante sempre a gente lembrar de família barra terceiros. É importante eu escutar o que é que outras pessoas falam do usuário. Porque existe uma coisa muito importante que é da... Eu vou até colocar isso aqui como pontos importantes. Então, nesses pontos importantes, eu vou até colocar assim. Né? Então, família, terceiros. Tem dentro do processo de cuidado uma coisa que a gente fala muito de insight. Né? Então, o insight é como o usuário percebe, né? Como é que está a sua percepção, a sua consciência de morbidade. Ele tem ciência do que ele está trazendo, né? De quão o uso da substância tem prejudicado a sua vida, o quão é importante com que ele reduza, né, esse processo. Então, eu preciso saber como ele está vendo tudo isso, certo? E dentro desse ponto, a gente tem algumas atividades no CAPS-AD. Né? Eu vou até eu vou tirar isso daqui. Eu vou ver se eu mando isso aqui no formato PDF também. Eu acho que eu vou colocar aí embaixo do vídeo. Ou então eu coloco como descrição geral mesmo, para ficar por aí. Substância, CAPS, CAPS-AD, as atividades multiprofissionais. Então, nessas atividades multiprofissionais, pronto, aqui, ó. Atividades multiprofissionais. Opa.
Isto, muito bem. Então, nós vamos ter o seguinte: dessas atividades, eu tenho o atendimento inicial, que eu posso chamar de triagem, ou acolhimento inicial, né, que pode ser com qualquer profissional. Eu tenho na equipe o que é mais frequente, né, nas unidades: psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente vai ter assistente social, a gente vai ter o médico dentro do serviço, né? E lembrando disso, que a gente tem o pessoal que fica na recepção, a gente tem o pessoal que fica na copa, na cozinha, né? Que é importante, o pessoal da limpeza. Lembrando que todos eles atuam de maneira interdisciplinar dentro do processo, certo? Então, todos eles, desde a portaria até o atendimento individual, eles podem fazer uma escuta, eles podem fazer um acolhimento, eles estão envolvidos nesse processo de cuidado, eles podem perceber, né, alguma questão, alguma dificuldade que o usuário traga em um diálogo com eles, que às vezes não traz para a equipe técnica. Então, é importante esse cuidado. Existem os atendimentos individuais, né? E existem os atendimentos coletivos, as práticas coletivas, os grupos, né? Então, existem várias atividades dentro dentro do CAPS-AD, certo? Tanto atividades dentro do CAPS, quanto atividades fora, né? Então, ao ar livre. Então, existem vários tipos de possibilidades, né, desse tipo de atuação. Existem as reuniões técnicas, né, que a própria equipe ela se reúne para estar alinhando o cuidado, para estar discutindo os casos clínicos mais complexos, né, dentro do serviço, para estar trazendo as melhores soluções diante daquilo, certo? Então, esse primeiro vídeo é mais nesse sentido, para a gente trazer essa abordagem inicial, certo? Esses conceitos iniciais frente ao cuidado, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo. Eu vou colocar aqui observação. Se vocês precisarem, né, estar falando comigo, vocês podem estar falando através do e-mail, psiquiatria@drmarcoaraújo.com, ou vocês podem ver no próprio site, www.drmarcoaraújo.com. Ou na rede social, o @drmarcoaraújo. Então, de todas as formas, vocês podem estar falando comigo, certo? No mais, muito obrigado. E vocês podem estar passando esse vídeo para outros profissionais que possam se beneficiar desse conteúdo e podem estar falando comigo também sobre dúvidas que vocês tenham para a gente estar alinhando, né? Eu vou trazer outros vídeos que são importantes nos atendimentos em saúde mental, do ponto de vista da avaliação médica, da avaliação psiquiátrica, que pode estar auxiliando tanto para médicos quanto para outros profissionais da saúde mental, certo? No mais, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.